Que música é uma coisa muito boa, todo mundo sabe. Mas, Sarinha, e agora? Música secular e o cristão? Pode ou não pode? Esse é o tema de hoje. Fica com a gente porque o Na Nuvem começa agora. Música secular e o cristão é o tema de hoje, né, Vini? Que tema topzera, né, Sarinha? Esse tema é polêmico. Nossa, Deus! Dá uma polêmica. E para falar desse tema, nós temos convidados super especiais. Estefânia Chaves! Ei, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Ítalo Gonçalves! Gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo e algo que vai acrescentar na vida de muita gente também. Amém. Eles que são ministros de louvor ali da nossa igreja, né? E não tinha pessoas melhores para falar sobre esse tema. Meu Deus, assim, unção na voz. Eu tava conversando com o Ítalo, eu perguntei assim, Ítalo, você acha que Deus é justo? Ele falou que sim. Então por que você tem uma voz bonita e a gente... Mas enfim, vamos que vamos. Né? Gente, olha, seja muito bem-vindo. Obrigada. E a gente, Obrigado, assim, a gente já gente. quer conversar a respeito desse tema, perguntando pro Ítalo. Ítalo, como você entrou no mundo da música, assim, né? Então, assim, eu não me lembro, não tenho memória de não estar envolvido com música, né? A minha família, ela é uma família de músicos mesmo. Eu tive um tio que faleceu em 2020, mas nos anos 70, 80, ele é da época do disco, né? Então, ele vendeu muitos discos, então ele era da época do Osés de Paula, da Zilanda Valentim, cantores que foram grandes referências para grandes referências que são para nós hoje. Então, eu não tenho recordação, Vinícius, de não ter música na minha vida, não participar de música na minha casa. Eu me lembro dos meus tios, minha mãe, todo mundo dividindo voz em casa. Acabou que a gente entrou, pegou o bonde andando, né? Com eles. Que top! Muito bom, muito bom. E você, Estefânia, como você entrou aí na música? A música faz parte da minha vida desde sempre. Os meus pais são músicos, minha mãe ela é cantora, ministra de louvor e irmã do coque nas horas vagas. Meu Deus! Revelou tudo e escondi. Então, minha mãe tem aí mais de 40 anos de ministério. Uau. Então, eu cresci no meio da música. Minha família, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. O meu pai, ele era multi-instrumentista, então ele tocava mais de 10 instrumentos. A gente brinca que eu cresci tropeçando nos instrumentos, né? Quando começou a engatinhar, era no meio dos instrumentos em casa. Então, meus irmãos também cantam. A gente tinha uma banda, inclusive. Legal. Rodava o Brasil inteiro ministrando. Então, eu cresci nesse meio. Mas, embora eu crescesse no meio musical, a música não era algo que eu queria para mim, profissionalmente, e nem imaginaria que faria parte do meu ministério. Olha Meu só. sonho mesmo de infância era ser esportista. Eu jogava handball e eu estava caminhando para o profissional ali. E aí, infelizmente, sofri um acidente, quebrei o tornozelo e não consegui mais voltar. E aí foi muito difícil para mim, porque era o meu sonho, né? Mas hoje eu falo com as pessoas que eu aprendi a viver o sonho de Deus para mim, literalmente, assim. E hoje eu amo estar na música, eu amo fazer música, e eu sei que é isso que o Senhor me chamou para fazer. Que lindo! Que história linda. Gente! A gente não imaginava, né? Muito bacana. E a música tem grande influência na nossa vida, né? Eu falo que a gente está fazendo uma devocional, você está ouvindo uma música, Sim. né? Você está na rua, você está ali do Uber, tem uma música ali, você vê um filme, tem uma trilha sonora. Então a música nos influencia muito. Vocês concordam? Com certeza. Muito, muito. Isso eu me lembro de vezes na infância, minha mãe falar assim, eu sou gêmeo, né, gente? Então, assim, Legal. eu e meu irmão ali crescendo juntos e eu me lembro de vezes minha mãe falar assim, falar com meu irmão assim, o que você quer de presente de Natal? E meu irmão falar assim, eu quero um carrinho da Hot Wheels, eu quero uma réplica, né, de Kombi, né, meu irmão sempre foi apaixonado com carros. Eu lembro que eu virava minha mãe e falava assim, mãe, eu quero CD e playback de tal cantor. Gente, CD, hein? Foi lá atrás. CD e playback. Eu não O sei CD hoje já tá lá atrás. CD e gente. playback de qual de cantor? E Cassiane, né, gente? Entrega a idade não, sabe? Cassiane, Fernanda Brum, Diante do Trono. Eu falo, mas eu quero CD playback disso, porque é isso que me movia e me move, né? Hoje, né? Eu acho que
é a minha conexão com o Senhor, Sim. é como eu consigo me comunicar com as pessoas, a forma mais forte que eu consigo comunicar com as pessoas é através da música. Então, é tudo para mim. E ao assim. mesmo tempo que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Exatamente. E aí, Stefânia, porque a gente sabe que com essas influências, né, existem muitas músicas que às vezes vai trazer uma conotação, uma mensagem que não é tão legal. Exatamente. Conta pra gente aí Eu acredito que, principalmente nós que somos cristãos, isso é para todo mundo, mas nós que somos cristãos, a gente precisa filtrar muito aquilo que a gente ouve. Na verdade, tudo aquilo que a gente consome no geral, mas já que estamos falando sobre música, principalmente música, porque estando no lugar de ministra de louvor, a gente se envolve com o mundo espiritual e entende que a música é mais espiritual do que parece. Né? A música, ela tem o poder, sim, de mexer com as nossas emoções, mas ela também envolve o mundo espiritual, porque na palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita entre os louvores. Sim. E o contrário também acontece. Conversando com um pastor, amigo nosso, pastor Lucinho, Sim. justamente sobre isso, ele trouxe esse ponto. O contrário também acontece. O mundo espiritual é real e é muito pesado também. Então, por que existe música ali na igreja? Por que o Senhor nos chama para ser facilitadores e para ensinar a igreja a adorar? E a gente utiliza a música como esse meio também de adoração ao Senhor, né? Exatamente. Nossa, meu Deus, realmente. Agora vamos entrar então nesse ponto. Tudo bem, Deus habita em meus louvores, mas existem músicas que não são louvores, mas também já não estão naquela linguagem terrível, assombrosa, como às vezes muitos funks hoje explícitos, né? Sim. Vamos lá. O que vocês pensam a respeito daquela música que a letra é legal, o instrumental é legal, mas não foi composta por um cristão, não se tocaria na igreja? Posso ouvir ou não posso? Jogar bola pra você, Ai, Vai lá, vamos Ítalo, pega a bomba. Eu acredito que Deus, Jesus, é a fonte da nossa inspiração. Se eu digo que sigo a Cristo, que sou discípulo de Jesus, eu preciso entender que eu preciso beber da fonte que é Jesus. Eu não posso beber de outra fonte, eu não posso buscar outra fonte, a não ser Jesus, sabe? E algo se torna algo sacerdotal, se torna algo que vai me perseguir para o resto da minha vida. Eu querendo ou não, eu fiz uma aliança com Cristo, eu decidi seguir a Cristo de uma maneira íntegra e de fato sacerdotal. Então eu preciso eu preciso ouvir, buscar, ler coisas que vêm dele. Se não for dele, é fonte errada. Então eu acredito nisso. E até mesmo o filtrar aquilo que a gente ouve não é só para a música secular. Sim. Porque tem música intitulada gospel que não tem nada a ver com Jesus. Exatamente. Que não tem absolutamente nada a ver com o que a palavra nos diz e com o que o Jesus nos ensina. Então é filtrar também música gospel, tá, gente? E o que seria esse filtrar? Explica o pessoal de casa. Existem coisas que não nos convêm, que não condiz com a palavra de Deus. Então analisa aquela canção. Se é uma música que incita rivalidade, porque a gente tem várias músicas aí, né? Pode dar nome aos bois aqui, gente, ou não? Não? Então tá bom. Então não vamos dar... Deixa eu dar. Segura o Pedro. Segura o Pedro. Mas é realmente analisar aquela canção para ver se condiz com a palavra de Deus. Com certeza. Né? Porque a palavra de Deus ela tem que estar na nossa vida, nas nossas atitudes. Sim. E aquela música diz o que sobre isso? Sim. A Bíblia fala que nós somos criados para louvor da glória do Senhor, né? Então a gente precisa entender que o nosso som, a nossa vida precisa ser vertical, sabe? Precisa ser vertical, precisa louvar ao Senhor, precisa adorar ao Senhor, sabe? A gente precisa parar de falar da gente e olhar mesmo para Cristo, sabe? Exatamente. Como a nossa maior fonte de inspiração. Sim. E eu estava até lendo essa semana sobre isso, né? Não tem como separar, né? Que a gente às vezes está ali na igreja, né? E fala assim, não, a minha vida na igreja é assim. Então, chegando lá fora vai ser uma vida diferente. Não, a vida do cristão é uma vida integral. Né? Então, tudo que a gente faz, seja ouvir uma música, né? Seja assistir um filme, seja onde que eu vou, tudo parte desse princípio, né? Isso edifica.
né? Isso agrada o coração de Deus? Isso aqui tá me encaminhando para quê, né? Então a música, ela tá me influenciando para que lado? Porque, como a gente falou, a música tem esse poder de influência na nossa vida, né? Então tomar cuidado com essa influência, porque aquilo ali às vezes não tá edificando mesmo e cortar o mal pela raiz. Porque vira um hábito, né? E aí vira esse costume todo dia ali e você é aquilo que você se alimenta. Então você tá escutando o quê ali? O tempo todo tá só escutando música com letras que nada a ver, né? E aquilo ali tá entrando no seu coração e vai te influenciar, né? Eu gosto muito dos estilos de música e eu quero até compartilhar isso com vocês e perguntar também, né? Mas assim, tudo pra mim eu coloco uma música. Se eu tô viajando pra algum lugar, tem que ter uma música certa. É um cara musical. Exatamente. E assim, fiz uma playlist, até tá no meu Instagram, né? Meu Instagram aparece aqui, tem lá uma playlist de cristã meio alternativa pra você tá indo pra uma praia, né? E tá ali ouvindo sobre Jesus, mas uma pegada um pouco assim, diferente do que talvez é o worship da igreja, né? Mas eu quero perguntar pra vocês, e aí, todo tipo de música, vamos dizer assim, me ajuda tecnicamente, estilo de música... Qual que é a palavra? A música mesmo. Tem um louvor, mas também tem um samba. Tem um rock. Tem um pop. É os estilos musicais. Estilos musicais, então tô certo. Gêneros musicais. Gêneros musicais. Todos os gêneros podem louvar a Deus ou vocês acreditam que alguns acham que não? Vamos lá, Ítalo. Então, gente... Funk e gospel é engraçado, né? É muito engraçado. É muito. Eu vou falar sobre isso. E eu até indico vocês também a verem depois um podcast do Alexandre Aposan, falando sobre isso, sobre células rítmicas. E que a gente precisa entender que não é só na melodia a coisa, né? A coisa em questão. Eu acho que nós precisamos entender, se você for fazer um estudo sobre música afro, lá do pessoal que é envolvido com magia, com feitiçaria na África, nós temos um estudo assim muito grande falando sobre células rítmicas. E é interessante os espectadores fazerem uma pesquisa sobre isso, ouvirem. Eu ouvi o Alexandre Aposan falando uma vez, Vinícius e Sara, sobre a célula rítmica do funk mesmo, né? Sim. Um pastor teve uma curiosidade, estava na África, teve uma curiosidade em perguntar para eles por que eles... sobre a célula rítmica e começou a dar o exemplo para um africano, né? Que estava explicando ele, um pastor africano estava explicando, ele falou assim, olha, para de fazer esse som aqui agora, porque esse som ativa demônios sexuais. E era justamente a célula rítmica de um funk. Então, eu acredito que, sim, sons, todo tipo de gênero musical louva o Senhor, mas a gente precisa ter um cuidado com algumas... Porque até a Stefania disse agora, né? Tem coisa que não condiz. Tem coisa que não condiz. Eu não posso me misturar. Eu não posso... E isso é uma coisa muito séria. A gente precisa entender que nós somos separados, nós somos chamados para algo muito maior. Então, a gente precisa ter o cuidado e o zelo quando a gente for se referir a algo que é sobre a presença de Deus. Então, com certeza. A gente precisa ter esse cuidado. E você, Stefania? Ele já disse tudo, gente. Concordo com tudo que... Meu líder, né? Concordo com tudo que ele disse. E também ter a sensibilidade de que o Espírito Santo ele pode agir através de outros ritmos musicais que não seja o worship, por exemplo. Verdade. Né? Por que, por exemplo, antigamente o rap era muito mal visto pelos cristãos? Sim. Porque, falava, é coisa do diabo. Porque realmente quem fazia isso não era crente. A maioria das pessoas que faziam isso não eram crentes. E eu acredito muito do poder de Deus através da arte. E eu sei que o Senhor tem levantado muitas pessoas nesses estilos musicais também, para falar da mão de Deus. E pessoas que são resgatadas para Jesus através de canções assim. Sim. Então, é realmente ter esse filtro e entender aquilo que condiz com a palavra e aquilo que não. Exatamente. Então, a gente precisa orar muito, né? E você que está nos assistindo, você que é jovem, artista, às vezes fica muito na caixinha, né? Fala assim, mas eu tenho esse dom, mas será que eu posso usar para Cristo? Meu filho, vai em nome de Jesus, né? Porque precisa, né, de jovens assim, se levantando nesse meio da arte e ser luz mesmo nesse local. Infelizmente está aí cheio de pessoas que não conhecem a Cristo, que vão adorar outras coisas, né? Então, assim, Deus levantar mesmo jovens artistas, né, nesses meios, Sim, não é isso? nós temos orado por isso, sabe?
Temos orado mesmo para que Deus dê criatividade ao povo de Deus, dê criatividade Que o nosso Deus é um Deus criativo. Isso. A nossa geração, sabe, né? Eu e a Stefânia conversamos muito sobre isso, para que a nossa geração, a gente ora muito para a nossa geração ter esse entendimento e crescer mesmo em criatividade, mas que venha de Deus mesmo ali. Cada célula rítmica, cada melodia, Inspirados pelo e que Senhor. não seja apenas cópia de algo, mas que seja algo inspirado mesmo. Exatamente. E parte também da vida do ministro, né? Algo que vocês falam muito também sobre isso. O quanto que a vida do ministro ele é influência, porque quando a pessoa canta é diferente. É diferente. Vou falar, posso falar? Pode. Vou falar. Deve. Quando você vê que a pessoa ela vive uma vida em Deus, né, uma vida íntegra, quando ela canta, né, você fala assim, é diferente. Ela realmente, a mensagem, ela vai. Não tem nenhum impedimento, né? Então, isso para vocês também é um desafio, gente. Assim, vocês veem isso? Como a vida do ministro faz diferença? Que é aquilo que a gente pontuou aqui. A vida do ministro é coerente com aquilo que ele está fazendo com a palavra de Deus. Sim. Então, tudo se alinha. Quando o Senhor nos chama para ser facilitadores, é sobre isso. É para eu ter uma vida diante do Senhor inteiramente, com as minhas atitudes, enfim, é inteiramente mesmo. Não é simplesmente em uma plataforma, é atrás de uma plataforma, é como eu trato meu irmão, é ter a vida mesmo ali condizente com a palavra de Deus, né? Paulo vai dizer, né, sobre isso, né, que a gente precisa se apresentar a Deus com um corpo em sacrifício a Ele, né? Sim. E sacrifício é o quê? É renúncias de talvez escutar uma música, não escutar uma música que não seja do agrado do Senhor, para ter a presença perto, para que Ele esteja perto, sabe? Nós precisamos ter esse entendimento que a música pode nos levar para lugares diferentes, sabe? Mas a gente precisa entender, será que a presença está perto? Será que a presença está junto? Ou talvez você não notou e a presença já se foi há muito tempo. Verdade. Então a gente precisa entender que o nosso corpo, a nossa vida precisa ser apresentada como sacrifício. E sacrifício vai exigir renúncia. Então a gente precisa ter isso todos os dias. Acordou? Senhor, minha vida está aqui como sacrifício. Isso. Outro dia, minha vida está aqui, Senhor. Isso. E essa entrega, né, dos dons ao Senhor mesmo, né, isso faz toda a diferença. Exatamente. Começando assim, por vocês, né? Porque a gente sente de fato e vê a presença de Deus Glória a Deus. sendo transmitida, né? Quando vocês estão ministrando. É a vida Glória do a ministro, Deus. né? Sim. Agora, mas assim, continuando nesse assunto, eu fiquei sabendo. Na verdade, uma pessoa que tá aqui, que eu não vou falar, sabe? Foi parar na Choquei por causa desse assunto. Uau! Meu Deus, quem será? Stefânia, Ítalo. Stefânia Chaves. Stefânia foi parar na Comente. Choquei. Conta pra gente, o Parar que na aconteceu? Choquei. Gente, então, fui participar de um evento de influencers, gospel, cristão, lá em São Paulo, e lá a gente gravou um vídeo. E o tema era, crente pode ir no show da Taylor Swift? Ah, é E verdade. dividiu opiniões, assim. E o meu posicionamento foi muito firme em relação a isso. Porque pra mim, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sim. Mas é só convidar a olhar com os olhos espirituais. Sim. O que você acha que vai ter lá? São pessoas que louvam ao Senhor ou não? Sim. Existe uma atmosfera de idolatria muito forte em relação a essas cantoras do pop. E eu jamais iria em um show de qualquer uma dessas cantoras, não porque elas não são talentosas, muito pelo contrário, são maravilhosas. Só que muitas dessas cantoras são formadas nessa indústria para mexer com as nossas emoções. Sim. Então são canções que não carregam uma mensagem de esperança, muito pelo contrário. São canções que nos induzem a estar cada vez mais depressivos e tristes. Sofrência, eu nunca vou ser amado, meu namorado me traiu e não sei o quê. É uma atmosfera muito pesada, que eu acho que não condiz com quem é cristão. Não é um ambiente para quem é cristão, sabe? Eu acredito que toda canção que não carrega uma mensagem de esperança tem alguma coisa de errado. Porque se mexe com as nossas emoções é para nos tornar aquilo, né? Gente, me assusta, realmente me assusta. Meu Deus. Os clipes, as coisas que a gente vê de trechos que a gente tá rolando na tela do Instagram, aparece pra gente e me assusta. Sim. Essa semana, gente, eu preguei na minha célula sobre isso. A gente precisa estar tão atentos aos sinais e às coisas. Essa semana eu abri o YouTube para colocar a minha música
e veio um anúncio de um determinado chocolate, eu não vou citar aqui o nome, e veio, quem apresentava o chocolate era um demônio. Explicitamente. E tava assim, Sério. é só isso que mata a sua fome. Afirma. E o demônio lá oferecendo. Gente, era uma música cristã, tinha alguma coisa a ver? Talvez não, mas está ali, olha pra você ver, numa propaganda Sim. de uma música cristã. Sim, sim. Sabe, a gente precisa estar atento aos sinais. Esses clipes atualmente que a gente tem visto, eu tenho me assustado. Teve um dia que eu vi um clipe de uma menina norte-americana que me assustou, os olhos sangrando. Sabe, isso me leva a crer que o diabo tem usado a música, a melodia para cegar os jovens, Sim, total. sabe? Para cegar, não só os olhos dela, era tão espiritual a coisa, e quando eu vi o Espírito Santo me falou tanto sobre isso, olhos e ouvidos, sabe? Tudo aquilo que a gente precisa ter. Sim. Olhos, ouvidos e boca sangrando, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Tenha esse cuidado naquilo que você está ouvindo mesmo, porque tudo é porta para o inimigo entrar. Exatamente. E hoje em dia está tudo muito normalizado, esse tipo de conteúdo. E conteúdos nacionais mesmo, Sim. na própria música sertaneja, que só fala de traição, sofrência, não sei o quê, não carregam mensagem de esperança, e nos clipes eles estão rindo, Isso. falando que está sofrendo, que traiu não sei quem, Está indo com um pro sorriso bar, de né? orelha a orelha. Gente, quem que gosta de ficar triste? Quem que gosta de ser traído? Então isso passa uma falsa imagem de que é legal, Tá tudo de que é certo. só uma música. Que música boa! Exatamente. Que vibe boa. Que legal! Não, gente, nós precisamos estar ligados a uma fonte. Com certeza. E assim, trazendo, se eu tivesse pensado uma notícia assim mais a fundo, sabendo o que a gente ia conversar, eu lembro de uma cantora, né, que canta realmente músicas desse jeito, assim, no secular e traição, meu Deus, pura baixaria. E quando passou por uma traição, né, expôs ali o sentimento de alguém ferido, totalmente diferente do que a música falava que era legal. Então você vê aí que não é uma verdade de coração. Sim. Né? Então realmente houve um conflito, né? O que vocês pensam disso? Às vezes os cantores até pensam diferente, mas talvez é a indústria que influencia, é o que vende mais. Isso é verdade. Quem é o que é? vende. Os artistas cristãos, porque a gente faz arte, então a gente é Sim, artista, nós né? somos. Então, os artistas cristãos precisam estar muito atentos a isso, né? Porque cantar, é uma coisa que eu tenho muito cuidado com isso. Ou você canta o que você vive, ou isso vai acabar tornando uma pedra de tropeço para você logo à frente. Isso aí. Logo à frente. Ou você vive uma vida em Deus, ou você vive, estou falando do nosso meio cristão, ou logo vai ser revelado, vai ser exposto de uma forma que não é legal, e isso a gente vê tantas notícias mesmo. O pessoal, vou dizer, do sertanejo, canta tanto sobre traição e é tão traído. Nossa. Pensa nisso, gente. O pessoal do Declarações, sertanejo, né? Acaba sendo gente, profético. Isso. a palavra tem poder. Total. A palavra tem poder. Canta tanto sobre traição e a primeira pedra de tropeço é a traição. Com certeza. Sabe? E é tão louco isso, porque ao mesmo tempo tem essas músicas, né? Mas nós temos tanta coisa boa também para edificar. Gente, você sai de cada culto, eu falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que me arrepender agora, eu tenho que aceitar Jesus de novo agora, né? Porque cada louvor te edifica tanto, às vezes ele nesse momento devocional, nas suas playlists aí do Spotify, hein? Deus está de olho. Coloque Vamos músicas que converter essa edifica. playlist. Tem muito artista bacana cristão, artistas que falam mesmo de princípios, não é isso? Mandar o pessoal ir lá no Instagram de vocês pra vocês passar a playlist, hein? Indicar por favor. cantores. Olha, eu tenho playlist lá no meu perfil Olha aí. do Spotify, Isso aí. do Deezer. Vai lá, escuta as playlists todas com as composições, eu tenho uma playlist lá, já vou falar sobre Já isso. agora. Eu tenho tem duas playlists lá, que são lá no meu perfil do Spotify, que uma chama Tempo de Fé e a outra chama Minhas Composições, Participações. Legal. Tudo aquilo que eu já escrevi ou participei de alguma forma, né? Legal. E essa Tempo de Fé é só palavra de fé mesmo. Tá passando por um perrengue no dia. Olha a tempestade! Gente, a tempestade tá aí tentando alcançar.
vai lá escutar a playlist Tempo de Fé, porque tem música lá. Eu adiciono toda semana, no mínimo 5 músicas. Olha só. Que me edificam, porque eu vou pesquisando, eu falo, opa, essa música tá falando Canções comigo. são armas para mim, olha aí. Você também tem playlist, Stefano? Tem música Tem algumas lançada? lá. Gente, eu tenho playlist de alguns estilos também. Tem R&B, Ó. tem música pop. Aí, Stefano, é cultura. Existe muita música boa, gospel aí pra você ouvir, gente. Isso aí, pra música edificar. diferente mesmo, assim. E eu tive muita experiência com o Senhor em relação à música. Porque antes eu ouvia muita música secular, mesmo crescendo no meio cristão, porque eu não via problema nenhum. Acho que por a gente estar tão envolvido com a música, com a arte em si, a gente começa a abrir oportunidades para outras coisas, né? Sim. E eu ouvia frequentemente, assim, muitas músicas, até o Espírito Santo falar claramente comigo para parar, porque estava jorrando 2 águas de mim. Olha aí. Meu Deus. Olha Em casa eu cantava uma coisa, chegava no altar cantava outra coisa, como assim? Sim. Convém, Eu né? realmente não vivia aquilo que eu estava cantando, de fato. Por mais que para mim tivesse disfarçado de um nada a ver, eu sabia que eram músicas que não agradavam ao Senhor. E por estarem completamente bem produzidas, por trás de uma grande produção, Isso aí é... a gente se encanta por Sim. trabalhar nesse meio musical. E aí um dia, isso foi até alguns anos atrás, eu estava com o Samuel em casa, a gente teve 2 vezes a mesma experiência, olha só. O Samuel, ele ganhou alguns discos antigos do avô dele que faleceu, o avô dele também era músico, então tinham vários discos antigos de cantores renomados Sim. e tal. E aí ele guardava como recordação do avô dele, também porque ele gostava daquele cantor e tudo mais. Eu até compartilhei com você, né? Sim. Isso aconteceu há uns anos atrás e tornou a acontecer recentemente também. E lá em casa, o Samuel tem um home studio, que é onde ele produz as músicas. Legal. Olha só, vai pegando o fio aí, gente. E aí que nosso tempo tá É acabando. dentro mas do vamos lá. home studio, onde o Samuel louva ao Senhor com o trabalho dele. Ele produz as músicas, enfim, ali naquele ambiente, estava lá guardado como decoração, Sim. bonitinho. E aí, eu não estava conseguindo dormir, tinha aquela coisa, eu abri o olho, eu vi um demônio. Olha, Meu que Deus. forte. Meu Deus, que experiência. Muito. Gente, foi muito forte. Gente do céu. Samuel também rolava de um lado para o outro, eu não conseguia dormir. Eu levantei na hora, catei o óleo ungido, E foi já orar. fui no quarto, comecei a repreender. Quando eu olho para onde estavam os discos, o demônio estava exatamente onde estavam os discos. Uau. Olha aí. E depois a gente descobriu, isso eu não falei pra você, que os discos foram consagrados. Meu Deus. Então é mais forte do que Olha a aí. gente É muito imaginava. sério, a questão Deus. do mundo espiritual. Exato. É algo muito Rapidamente sério. a gente pegou todos Uau. aqueles discos e infelizmente, né, É isso aí, Samuel Stefânia. teve que desfazer ali. Descarta, gente. Descarta. Então, Vigiar, são hein? legalidades que talvez a gente dá ali em pequenas coisas. Fecha as portas. Sarinha, fecha as portas aí, Fecha as portas gente. aí. Gente, que papo gostoso é Nossa, esse? Deus, o nosso programa já chegou ao fim. Que isso? A gente quer agradecer você que ficou aqui, você que perdeu os outros programas do Na Nuvem, corre pro YouTube e até semana que vem. Obrigado, gente. Até lá. Voltem mais vezes. É isso aí.